Lula aproveitou a posse do novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, para tentar desfazer o que ele chamou de mentiras sobre o uso do banco público nas gestões anteriores do PT. A reportagem é do Pedro Duran. O novo governo pretende encarar o BNDES como um motor para impulsionar a economia, emprestando dinheiro especialmente para os pequenos empresários. Na cerimônia de posse da nova diretoria do banco, o presidente Lula disse que os maus pagadores do passado agora vão acertar as contas. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Lula rebateu as críticas de que ninguém sabia para onde ia o dinheiro do banco. O BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a demissão dos caluniadores foi que nada foi encontrado de irregular nas operações. O presidente ainda falou que nunca usou o Banco de Desenvolvimento para favorecer outros chefes de estados simpáticos a ele. O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. O que é importante agora é numa matéria publicada no jornal Valor. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. A CNN apurou que no primeiro encontro com os novos membros do Conselho de Administração, Aloysio Mercadante já apontou quais são os 3 pilares que ele quer implementar na nova gestão do banco: a reindustrialização do país, a responsabilidade social e o financiamento da geração de energia menos poluente. Mercadante também defendeu a taxa de juros a longo prazo e disse que vai priorizar as empresas menores. Debateremos para ajustar a taxa de longo prazo, a TLP, que o BNDES utiliza hoje. E é muito importante compreender o seguinte: não queremos e não estamos reivindicando o retorno a um padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas. Então vamos nos debruçar sobre as declarações de Lula. É a Raquel Landim quem nos ajuda. Raquel, o que teve de política nesse discurso do presidente? Bastante coisa, Carol. O presidente Lula disse que se contam muitas, nas palavras dele, mentiras sobre o BNDES. Vamos ver então o que é fato, o que é distorção e o que precisa de contexto. Lula afirmou que o BNDES nunca foi uma caixa preta. É verdade. A auditoria interna e externa feita nas contas do banco não encontrou ilegalidades nos contratos, mas eram decisões políticas que guiavam as movimentações dos técnicos. E aí, os técnicos flexibilizavam os prazos, os juros, as garantias dos contratos até o limite do que as regras permitiam. Regras que se provariam mais tarde flexíveis demais. Lula também afirmou, abre aspas, que é mentira que o BNDES dá dinheiro para outros países. Sim, o BNDES efetivamente financia serviços de engenharia prestados por construtoras brasileiras no exterior. Mas os clientes são governos estrangeiros. E se esses empréstimos não forem pagos por esses países, o BNDES aciona a garantia, que é dada em última instância pelo Tesouro Nacional. Ainda nesse tema, Lula disse que Cuba e Venezuela deixaram de pagar porque o Brasil
cortou relações com esses países. Aqui, o único fato é que esses países estão efetivamente inadimplentes com o Brasil em 682 milhões de dólares, no caso da Venezuela, e 237 milhões de dólares no caso de Cuba. E isso não tem nada a ver com ter ou não ter relações diplomáticas. Os calotes de Venezuela e Cuba começaram em 2018, ainda no governo Michel Temer. E a Venezuela deixou de pagar não só o Brasil, mas bancos ao redor do mundo. Enquanto Cuba ofereceu garantias tão frágeis que foi impossível recuperar o dinheiro. Por fim, Lula disse que o BNDES nunca foi um sorvedor de recursos públicos e baseou essa afirmação no fato de que o funding do banco vem do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e de operações do próprio BNDES. A questão é que o FAT é abastecido por um imposto, no caso, o PIS/PASEP. Trata-se, portanto, de dinheiro público. Além disso, o Tesouro repassou 441 bilhões de reais ao BNDES nos anos Lula e Dilma para alavancar empréstimos. Esse dinheiro foi sendo devolvido ao longo do tempo, Carol. Obrigada, Raquel. Caio, a partir desse panorama que a Raquel traz para a gente, qual que é o balanço político que a gente pode fazer? BNDES foi difamado, como diz Lula? Bom, o BNDES é utilizado, Carol, pelo PT, pelo Lula, como um instrumento de narrativa política, né? Acho que não só pelo Lula, mas também no governo Bolsonaro também, quando assumiu, era uma... o BNDES ele é um instrumento político muito forte na política brasileira, e o Lula mostrou hoje, de novo, que utiliza o banco como um instrumento de narrativa, e a Raquel brilhantemente mostra que tem coisa que é fato, tem coisa que é fake, tem coisa que é narrativa política, instrumentalizada. O que eu acho que chama mais atenção na posse de hoje é a presença maciça ali do governo, né? Quase todos os ministérios, né? Os principais ministros foram até o Rio de Janeiro, a primeira-dama foi até o Rio de Janeiro, e chama atenção também um detalhe, que o ministro da Fazenda não foi, Fernando Haddad, tampouco o secretário executivo Gabriel Galípolo também não foram, porque há dentro do governo Lula, a gente tem dito isso bastante aqui, a equipe econômica oficial, né? A titular, que é o Haddad, o Galípolo, o Seron, esse pessoal todo que o Haddad levou para lá, e estão trabalhando na reforma tributária, no arcabouço fiscal, e há uma equipe econômica, vamos dizer assim, informal, que é capitaneado no governo pelo Aloysio Mercadante. Então, à medida em que o presidente da República se desloca com mais da metade, se não me engano, acho que eram 18 ministros de Estado e autoridades de Brasília para o Rio de Janeiro, ele sinaliza para o Aloysio Mercadante, que lidera essa equipe econômica informal, de que ele é relevante nesse debate econômico interno no governo e, invariavelmente, tem tido posições contrapostas entre o Mercadante e o Fernando Haddad. É interessante você falar isso, porque também me chamou muita atenção a presença da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim. Porque o discurso do Lula era todo um endosso à política econômica que foi aplicada pela Dilma. Né, que iniciou no governo dele, desse BNDES grande, que serve como um estimulador da economia. A política dos campeões nacionais, por exemplo, é do governo Lula, vem com Luciano Coutinho, mas ela é muito ampliada e toda essa política dos empréstimos, tem o programa de sustentação do investimento, onde tem toda essa transferência de recursos do Tesouro para o BNDES, ela é uma política do governo Dilma Rousseff. E lá estava Dilma, dando um sinal dessa equipe econômica paralela que tem uma política muito heterodoxa, mais alinhada com o governo Dilma do que a política que o Haddad tenta implementar, que estaria mais em linha com o que a gente costuma chamar de governo Lula 1, por exemplo. Inclusive, é um ponto que daqui a pouco eu quero abordar em detalhes com vocês, essa questão do desalinhamento que, por vezes, estamos acompanhando dentro do governo. Haddad falando uma coisa, Lula sinalizando outra, mas vou incluir o Daniel na conversa que está lá em Brasília. Ô, Daniel, a reportagem do Pedro Duran trouxe uma declaração de Lula, na qual ele faz referência a uma reportagem do jornal Valor Econômico, que foi assinada
pelo Daniel, nosso diretor editorial de Brasília. Reportagem não, uma coluna. Uma coluna. É porque o Lula faz referência ali a uma matéria, né? Mas é uma coluna de opinião. Então, vamos lá, a opinião de Daniel Richtner, quando a gente fala de BNDES. O Daniel, enfim, é uma matéria que a gente acompanhou do jornal Valor Econômico, e ele faz ali as contas, e aí eu te pergunto, Daniel, apesar de todos os calotes, o que o BNDES enfrentou de erros, como há pouco falávamos, o banco não ficou no prejuízo? Não ficou, Carol. E aí eu vou abrir divergência com a Raquel, uma divergência respeitosa, mas acho que tenho aqui algumas discordâncias com ela. Primeiro ponto, exportar serviço de engenharia não é para quem quer, é para quem pode. O Brasil tem know-how, graças às suas construtoras, para fazer isso e para ter um posicionamento grande na América Latina, na África e em outros mercados. Por que na América Latina e na África? Vão dizer, são países amigos do presidente de esquerda do Brasil. Não se trata disso. São países em que a venda do serviço de engenharia, a obra, tem que estar empacotada junto com um bom financiamento, com um financiamento competitivo. Porque nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, nos mercados mais desenvolvidos, você não tem a necessidade de um banco de desenvolvimento por trás dando esse suporte. Muito bem, o Brasil tinha construtoras importantes e tinha um BNDES capaz de financiar essas construtoras. A política não é do governo Lula. A política começou em 98 com Fernando Henrique Cardoso, essa política de fomento à exportação de serviços de engenharia. É verdade que muitas construtoras foram arrastadas, foram sugadas pela Lava Jato e aí o BNDES naturalmente acabou interrompendo esse financiamento. Mas a gente precisa desvincular muito as pessoas envolvidas do CNPJ. É preciso lembrar que, olha, a Siemens passou por isso na Alemanha, a Alstom passou por isso na França, a Samsung na Coreia, a Volkswagen passou por isso na Alemanha e nem por isso as companhias acabaram. A Espanha, no ano passado, teve as suas principais construtoras envolvidas também em escândalos de corrupção. E nem por isso as companhias acabaram, ou nem por isso a política de fomento acabou. O diagnóstico do BNDES é o seguinte, são números oficiais. O BNDES emprestou 10,5 bilhões de dólares no período de 98 a 2015, recebeu de volta 12,8 bilhões, portanto, 2,3 bilhões a mais do que emprestou. E é verdade que recebeu calote, sim, de Venezuela, Cuba e Moçambique. O que acontece quando o BNDES recebe um calote? O Tesouro Nacional, por meio de um fundo garantidor, banca esse calote. O Tesouro Nacional, no fundo, somos todos nós, somos todos os contribuintes. Agora, esse fundo também é superavitário. Fundo que faz seguro de crédito, ele sempre tem que lidar com risco. É uma seguradora em nível nacional, no final das contas. E é verdade que ele sofreu alguns calotes, mas ele continua sendo superavitário. Então a Raquel talvez vai dizer assim, mas ele podia ser mais superavitário. E aí esse dinheiro não teria entrado esse rombo e o dinheiro os recursos públicos teriam sido mais bem utilizados. Mas então, assim, a gente não precisaria ter um sistema de crédito à exportação, o seguro de crédito à exportação. O sistema está desenhado justamente para isso, para lidar com calote. Aí você pode dizer assim, mas... Dani, puxa, não antecipa os meus argumentos. Eu estou te provocando. Não antecipa porque eu já te li. Não antecipa os meus argumentos. Eu acho que você podia me rebater agora. Então vamos lá. Vamos lá agora. Pronto, vai lá, Raquel Landim. Eu concordo com o Daniel. Acho que tem um ponto que é o seguinte, o mecanismo em si não é um mecanismo ruim de você estimular a exportação de serviços de engenharia. É uma coisa que é feita pelos Estados Unidos, é feita pelo Japão, é feita pela Itália. E também acho que sim, países da América Latina, países da África, países onde tem essa demanda por esse tipo de investimento e onde o nosso país pode entrar. Qual que é o problema no caso do Brasil? É uma questão de maturidade política para tomar essas decisões. Muitas vezes, você tem lá todos os critérios técnicos definidos pelo BNDES, e eu acompanhei isso muito de perto no caso do Porto Mariel.
é tomada uma decisão política e aí os técnicos levam aquilo à última alternativa que eles têm, à última linha para poder atender essa decisão política. Mariel foi um exemplo clássico disso. O prazo máximo que o BNDES tinha era de 25 anos. Então, o prazo para aquele projeto específico foram 25 anos. A garantia foi a garantia mais flexível possível. Foi garantia em tabaco, depois recebíveis do Porto, depositadas em Cuba. Você tem freios no sistema, mas a orientação política, no caso desses empréstimos, fez com que esses freios fossem burlados. Fez com que os técnicos levassem isso ao limite. E aí, tudo bem, você pode ter um fundo que é inteiro superavitário, mas você tem uma orientação política que acaba corrompendo a lógica do sistema. E eu acho que o PT traz muito isso. A política do Lula, no caso desses dois países em específico, e também no caso de alguns países africanos, ele trouxe muito isso, porque eram construtoras que eram politicamente, umbilicalmente ligadas ao Partido dos Trabalhadores e a outros partidos políticos, e isso apareceu nas investigações de corrupção da Lava Jato. Então, Daniel, você não acha que o mecanismo é um problema? Mas eu acho que falta no Brasil, e aí a gente precisa avaliar e ver como implementar isso, maturidade política para tocar o mecanismo. E sim, eu sou cética em relação à capacidade de um governo do PT que se recusa a fazer a meia-culpa em relação a todos esses casos de corrupção. A quando o presidente Lula vem a público dizer que Lula que Venezuela e Cuba não deram o calote no Brasil, que foi o Bolsonaro que não cobrou. Então, assim, eu sou muito cética em relação de que esse mesmo grupo, vá fazer isso agora de uma maneira técnica. Não consigo acreditar. Candidato, eu tenho direito à réplica? Por favor, você está no segundos. comando, Daniel. Vai lá. Não, é só o seguinte, eu acho que o sistema, de fato, lá atrás, foi muito estressado, com uma ingerência política que levou as decisões técnicas ao limite, a um estresse. Agora, o que a gente teve também foi sair do 80 para o 0, nem para o 8, a gente saiu do 80 para o 0, e a gente acabou com um mecanismo que era bonito, com um arcabouço que era bonito e em que o Brasil era competitivo. Quem que assumiu o lugar do Brasil? Os chineses estão construindo à torto e à direito. Hidrelétricas, reator nuclear, rodovias em toda a América Latina. O metrô de São Paulo, uma nova linha, está sendo construído por uma construtora espanhola. Na África, a gente perdeu o mercado. Então, a gente está entregando, e é importante que as pessoas tenham uma ideia precisa de que quando se está exportando serviços de engenharia, você está pagando em reais aqui, você não está entregando dinheiro para Cuba, Venezuela, Moçambique, Angola, Argentina, etc. Você está pagando aqui e você está fazendo com que uma obra de hidrelétrica em Angola, por exemplo, tenha nos canteiros a botina, o uniforme, que no refeitório tenha leite, carne, pãozinho, tudo vindo do Brasil, cimento, máquina, tratores. Então, você movimenta a economia brasileira com isso. Eu acho que você tem um ganho de investimento com um efeito na economia real que é muito nítido. E só, acho que assim, um complemento necessário, que é claro que a gente tem que aperfeiçoar esses mecanismos, o que a gente não pode é simplesmente jogar fora todo o know-how que o Brasil tinha nessa área com empresas e com um sistema de financiamento muito sofisticado e muito interessante. E aí só mais um ponto, Dani, que você falou na sua outra intervenção, que você disse, outras empresas passaram por isso e as empresas nem por isso quebraram. Concordo. Só que no caso de algumas construtoras brasileiras, quando a gente olhava o funcionamento delas por dentro, elas tinham um funcionamento que a bicicleta só funcionava pelos esquemas de corrupção. Elas já entravam na licitação com projetos subavaliados, ganhavam a licitação por causa daquela subavaliação, porque elas sabiam que com seus contatos políticos elas fariam o superfaturamento depois. E aí não estou falando não só das obras no exterior, estou falando de obras aqui no Brasil mesmo. Sim. Então essas empresas acabam quebrando porque a máquina delas girava com a corrupção.
Infelizmente, muitas das construtoras brasileiras, como a Odebrecht, por exemplo, que sim, tinha um know-how de engenharia, a máquina dela funcionava pela corrupção. E ela acaba quebrando não é porque a corrupção foi investigada, mas porque ela usava a corrupção como um modo de funcionamento. Pega, por exemplo, a JBS. A JBS usou a corrupção para se alavancar e para se tornar uma grande empresa. Mas ela nunca vendeu corrupção embutida nos seus contratos. Ela vende carne para o mundo inteiro. Foi investigada, você pode questionar se pagou o que ou não pagou o que ela devia para a União, para a sociedade brasileira, mas fechou seus acordos de leniência e está aí enorme, continua funcionando. No caso das construtoras, havia um problema de que o funcionamento delas era via esquemas de corrupção. Só para arrematar, Raquel, estamos de acordo. Só que quem está dizendo que lá atrás não houve uma boa vontade para negociar com a Venezuela, não foi o Lula agora. Quem disse isso foi o Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES no governo Temer. Né? Ele dá esse depoimento em livro. Né? E por que estava impossível ali negociar com a Venezuela? Porque você tinha um fluxo de comércio em que o Brasil era superavitário e um fluxo muito interessante. Depois da Argentina, se eu não estou enganado, o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul era a Venezuela. Você tinha muito fluxo de exportação e importação. No momento em que você interrompe esse fluxo por razões políticas, porque o Brasil não tinha nem diplomata, não tinha nem representação consular na Venezuela, e você tem uma comunidade grande de brasileiros em Caracas e no interior do país, no momento que o Brasil corta praticamente relações diplomáticas, você deixa de ter negócios também. E se você não tem mais negócios, a Venezuela não tem nem como fazer um sistema de compensação. O Brasil tem superávit, então eu pago essa dívida com superávit. Você interrompe, você não tem mais fluxo de pagamento. Então, é só isso. Fica parecendo que houve uma briga política acima de tudo e que o sistema não presta, o sistema não serve. Eu acho que a gente não pode nem replicar os erros do passado, e eu acho que você tem toda a razão de dizer que os técnicos foram estressados, que o controle foi estressado e que não é o modelo que a gente tem que retomar, mas eu acho que a gente precisa urgentemente resgatar essas políticas lá de trás que geram PIB para o Brasil. Não, concordo, Dani, mas a Venezuela quebrou, né? Ela deixou de pagar todo mundo, não foi porque o Brasil rompeu relações diplomáticas, enfim. Vou colocar então o Caio Junqueira. Nosso trabalho está fácil hoje, né, Caio? Sim. Vamos lá, então. Bem, tanto o Daniel quanto a Raquel são unânimes ao dizer que sim, erros aconteceram. Raquel, por exemplo, cita a questão de interferência política. Pelo que você tem ouvido do mundo político, o governo está ciente desses erros e não deve mais cometê-los? O que eu sinto é que no discurso não, mas na prática sim. Quando você vê, por exemplo, até mesmo hoje o Mercadante dá uma entrevista, o Jornal Valor, tem diversos pontos e diversas sinalizações já desde a transição de que na prática alguns dos mecanismos que até os amigos citam aqui não seriam revisitados nessa nova gestão. Isso está muito claro já desde o governo de transição. Agora, quando você passa para a instrumentalização política, para o discurso de narrativa política, para o discurso de palanque, quando você passa para a política, isso é vocalizado, né? Nas próprias falas ali do Lula, referentes, por exemplo, a Venezuela e Cuba. Agora, esse é um caso clássico, nesse governo, em todos os governos, do que você fala e o que você faz. Isso vale para a situação atual, a gente vai debater daqui a pouco política de juros, o que você faz, o que você fala, o que o Palácio do Planalto fala, o que a equipe econômica faz. Esse é um caso clássico em diversas situações. Eu não apostaria que uma gestão mercadante no BNDES será replicar o que aconteceu de errado no passado, em alguns pontos, né? Agora, isso não quer dizer que no discurso não haverá ou a ausência da autocrítica ou a ausência da meia-culpa em relação aos erros que aconteceram. Ô, Daniel, o Lula ele quer um BNDES indutor de investimento, deixou isso muito claro hoje no discurso. Qual que deve ser o tamanho do BNDES? Então, isso vai depender muito, por exemplo, do quanto o BNDES vai ter em taxas de juros um pouco mais favoráveis. Então, hoje o BNDES trabalha com a TLP,
taxa de longo prazo que foi criada, houve uma reforma dessa taxa de juros de longo prazo, da forma como ela funcionava do governo Dilma para o governo Temer. E hoje funciona o que ficou herdado do governo Temer. Só que essa taxa de juros, muitas vezes, não é competitiva mais. Tem vezes que ela fica acima da Selic. Então, os empresários, muitas vezes, não querem pegar essa taxa de juros porque ela é muito inviável. O mercadante reconhece isso e ele já introduz um discurso de que alguma revisão precisa ser feita, mas sem que a gente volte exatamente para o modelo do passado. Então, ele está dizendo, eu vou aplicar aqui um redutor sobre essa taxa de longo prazo, que hoje não é competitiva, mas para alguns segmentos muito específicos. Ele cita pequenas e médias empresas, cita inovação, cita sustentabilidade. Qual que é o risco? O mercadante não está dizendo isso e a gente acredita na boa-fé dele. Só que qual que é o risco em tese? É que um projeto que seja polêmico, que seja, na verdade, uma grande empresa, uma campeã nacional como era no passado, seja enquadrado no banco como inovação ou como sustentabilidade. Porque se você está financiando um frigorífico com melhores práticas ambientais ou sustentáveis, você pode encaixar dentro dessa taxa de juro um pouco mais aliviada. E eu acho que outro peso é o quanto o BNDES vai financiar infraestrutura. O BNDES diminuiu um pouco o fôlego para financiar investimento em infraestrutura, concessão de rodovia, concessão de ferrovia, de aeroporto. O que os melhores caminhos indicam até agora é que o mercado privado consegue responder por meio do mercado de capitais, por meio de debêntures, por exemplo. Agora, você precisa ter alguns incentivos. Tem um projeto de lei que está atualmente parado no Senado, já foi aprovado pela Câmara, que cria debêntures de infraestrutura. Isso é super importante, alivia o próprio BNDES. Acho que, casando com o discurso da Raquel, é a gente não voltar às mesmas práticas do passado, achando que a gente simplesmente está retornando 10 anos no tempo e o que serviu lá atrás vai servir agora. O país amadureceu, as empresas amadureceram, mas tem muita coisa boa que a gente pode espelhar do passado e modernizar com alguns ajustes agora para o futuro. Só acrescentar, Carol, porque assim, a diferença entre a TJLP lá atrás e a TLP agora é basicamente subsídio, né, Daniel? A TJLP dava um enorme de um subsídio para o empresário que era pago por nós, pelo contribuinte, certo? Então, assim, quando o mercadante diz que quer uma espécie de uma TJLP para alguns setores, ele está falando em subsídio. Então, o que a gente precisa saber é o tamanho desse custo. Faz sentido ter um banco de desenvolvimento? Acho que essa é a pergunta que está por trás de tudo isso. Faz. Para alguns setores muito específicos, para entrar em áreas em que o setor privado ainda não entra, porque elas são de altíssima tecnologia, elas são importantes para desenvolver alguma área do país ali que é fundamental, de segurança, enfim. Mas aí são pontos específicos. Quando o Lula faz um discurso grandiloquente para o BNDES, que ele deve ser um indutor do desenvolvimento, ele está falando de um BNDES grande. E um BNDES grande tem custo para a sociedade brasileira. Tem custo para todos nós, é todos nós pagando subsídio para isso. Então, você não consegue fazer as duas coisas. Ou você vai escolher um modelo de um banco de desenvolvimento focado naquelas áreas essenciais para o desenvolvimento do país, que o mercado privado ainda não entra porque são arriscadas demais, ou você vai fazer um banco grande, estatal, dirigista, e todos nós vamos pagar essa conta. Não, é isso, Raquel, o que você está dizendo é perfeito. Eu acho que, e é esse o recado que o mercadante transmitiu ao falar de uma revisão da taxa de juros de longo prazo. O que embute subsídios, como você ressaltou muito bem. Só que quando o mercadante cita 3 setores, pequenas e médias empresas, inovação, sustentabilidade. E aí, não sei, a gente poderia escolher, de repente, indústria de defesa, ou a gente podia falar medicamentos, porque a pandemia nos deixou aqui alguns traumas, né? A gente precisa calibrar muito bem e escolher esses setores. Isso é uma discussão muito importante. O perigo está em, ao enquadrar esses setores, você dizer, puxa,
aquela empresa lá pode virar uma campeã nacional e eu enquadro o tal estresse político, estresse que você colocou sobre os técnicos, que faz com que o enquadramento daquela empresa vá para a sustentabilidade, para a inovação, quando na verdade não é. Meu único ponto, Dani, é que em relação à boa-fé das pessoas e a experiência. Eu sou um pouco cética, eu não consigo tirar as pessoas pela boa-fé, pelos que elas estão prometendo fazer, mas pela experiência. E o Mercadante vem do governo Dilma, e aí a experiência não é tão boa assim. Bem,